Feche os olhos por um instante e imagine o som do silêncio em um lugar onde só Deus te encontra. Talvez sua respiração esteja pesada hoje. Talvez o silêncio da sua casa esteja gritando por dentro. Há coisas que o tempo não levou, mas que a alma carrega em silêncio. Muitos que chegam aqui não estão orando apenas por uma bênção, mas por uma restituição. Algo que foi arrancado da alma, não só objetos ou conquistas, mas a paz, o propósito, os relacionamentos, a saúde emocional, os sonhos antigos, os ministérios adormecidos. É por isso que hoje nos curvamos diante de um Deus que não apenas ouve, mas responde. Um Deus que restaura a sorte de Sião e nos faz sonhar de novo. Talvez você esteja tentando entender o porquê de tantas perdas. Talvez, dentro do seu coração, haja uma pergunta que ninguém consegue responder. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Essa dúvida silenciosa se transforma em culpa, em confusão espiritual, em um eco dentro da alma que parece nunca cessar. Mas eu quero te dizer agora, com temor e autoridade espiritual, Deus não ignorou tua dor. Ele sussurrou nos teus momentos bons, falou nos teus dias de busca, mas gritou nas tuas dores. E Ele está gritando agora. Eu estou aqui. A promessa ainda está de pé. E mesmo que tudo pareça desfeito, deserto, perdido, há um tempo de restituição chegando. O Salmo 126.1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Deus está restaurando tua capacidade de sonhar. Ele está devolvendo territórios que foram tomados em silêncio, onde a alma calou seu cântico, como em Salmo 137. Porque o que foi roubado não era apenas natural, era espiritual. Era seu cântico, sua identidade, sua liberdade hoje, interior. Neste altar digital, eu me coloco como intercessor por você. Levanto esta oração como quem segura tua mão no meio da noite. Declaro que o que foi roubado será exposto, confrontado e devolvido, porque não é apenas uma oração, é um clamor profético. Assim como C.S. Lewis escreveu, o sofrimento insiste em ser ouvido. E Deus está ouvindo agora. Não porque você fez tudo certo, mas porque Ele decidiu agir. Hoje é dia de restituição. Não da forma como imaginamos, mas da forma como o céu desenhou. Prepare-se para ser tocado, porque até o que parecia perdido na memória, Deus pode restaurar. Há perdas que não têm nome, feridas que não foram causadas por acidentes ou escolhas erradas, mas por ausências sutis. Às vezes, nem sabemos exatamente o que foi tirado, apenas sentimos o vazio onde algo precioso costumava estar. Talvez você tenha parado de orar, não porque perdeu a fé, mas porque não sabe mais o que pedir. Sua alma ficou confusa. Há uma saudade do que nunca foi vivido, um lamento por um tipo de alegria que um dia brilhou e depois sumiu como a névoa. Assim como Davi clamou no Salmo 51, devolve-me a alegria da tua salvação. Também nós hoje clamamos por aquilo que foi arrancado lá na infância espiritual, quando ainda descobríamos quem Deus era e quem nós éramos nele.
Identidade, paternidade, afeto. São territórios sagrados que, quando violados, deixam marcas que palavras não conseguem explicar. Hoje eu te convido a escrever. Sim, escreva as orações das tuas perdas ocultas. Consagre essas palavras em jejum. Como um campo que um dia floresceu, mas hoje está abandonado, tua alma ainda guarda o perfume daquilo que foi. E Deus, que não esquece nenhuma semente, promete restaurar até os sulcos secos da terra do teu coração. Mas há um tipo de roubo que não acontece pela força. Acontece pelo engano, pela distração, pela ignorância. É quando damos permissão espiritual, sem perceber. Efésios 4:27 nos alerta: não deis lugar ao diabo. E muitas vezes damos esse lugar não por rebeldia, mas por dor não tratada. Abrimos portas através da amargura, do julgamento contra nós mesmos, de alianças emocionais com a dor, de crenças silenciosas que nos dizem que merecemos perder, que se perdemos foi porque Deus quis nos punir. Mas essa é uma doutrina falsa. O coração ferido cria pactos invisíveis com o passado. E enquanto esses pactos não forem quebrados, o inimigo continua tendo acesso. Hoje, renuncie verbalmente essas alianças. Declare com sua boca: eu rompo com todo o pacto emocional que me prende ao que me feriu. Imagine-se rasgando um contrato assinado sem ler. Porque é exatamente isso que muitos de nós fizemos. Cedemos territórios da alma por ignorância espiritual. Mas hoje, em nome de Jesus, esses contratos são anulados pelo poder do sangue. E se você já teve algo precioso vindo de Deus, se você viu com seus próprios olhos uma promessa se cumprindo, uma resposta sendo dada, e ainda assim, aquilo se foi, isso dói mais do que nunca ter recebido. Dói porque o coração sente que teve algo roubado, que foi presenteado por Deus. E então a mente tenta encontrar uma explicação. Será que perdi o favor de Deus? Será que não fui digno? Mas ouça com atenção. Isso é uma mentira da alma ferida. Jó passou por isso. Jó recebeu, perdeu. E ainda assim, Deus em Jó 1:2, vemos que o Senhor permitiu, mas isso não foi o fim. E o mesmo Deus que permitiu, restaurou. Hoje, eu te convido a olhar para o altar interior, onde você um dia recebeu algo de Deus, onde a alegria dançava, onde a fé era vibrante. E talvez esse altar esteja agora em ruínas, mas mesmo assim, ainda há fogo debaixo das cinzas. Reconsagre esse altar. Diga com sua boca: Senhor, eu consagro de novo aquilo que perdi. Não porque mereço, mas porque confio na tua fidelidade. Como um poço que parece seco, mas cuja fonte subterrânea ainda pulsa, a unção de Deus pode jorrar novamente. E ela vai. Existem momentos em que a promessa ainda está viva, mas a fé parece ter desaparecido. Não é incredulidade, é cansaço. É como se a alma estivesse desidratada de tanto esperar. Você acredita, mas não consegue mais lutar como antes. E essa sensação de fraqueza espiritual não é pecado, é um sintoma. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 4, fala de Abraão, que esperou contra a esperança. Ele não via os sinais, mas sustentava a promessa. Hoje eu falo com você que está nesse lugar entre a fé e o esgotamento. A promessa ainda existe.
Deus não mudou de ideia. O que está enfraquecido não é a aliança, é o ânimo. Por isso, use o Salmo 42 como um bálsamo devocional. Deixe que essas palavras antigas lavem sua alma. Porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus. A fé, como um músculo atrofiado, precisa ser movimentada aos poucos. Pequenos gestos, pequenas orações, pequenas declarações. Elas são o início de uma reativação espiritual. Não desista agora. A promessa ainda pulsa, mesmo que em silêncio. Muitos confundem o tempo de Deus com a ausência de Deus. Confundem espera com perda. Acham que porque demorou, foi roubado. Mas há uma diferença profunda entre algo que foi saqueado e algo que está sendo preparado. Isaías 49:23 traz uma promessa clara. Aqueles que esperam em mim não serão envergonhados. O tempo de Deus não segue o relógio da nossa ansiedade. Ele segue o compasso da maturação espiritual. Há bênçãos que só descem quando estamos prontos para segurá-las com firmeza e graça. E isso não é atraso, é amor. Por isso, se você tem achado que tudo está lento demais, que o que era seu se perdeu porque não chegou a tempo, respire fundo. Respire agora, como um ato profético. Deus não está atrasado. Deus está trabalhando em profundidade. E enquanto você espera, você cresce. Ore o Salmo 37 todos os dias como um ato de entrega ativa. Lembre-se, o vinho mais precioso amadurece no escuro. O silêncio não é a ausência de Deus. É o ambiente onde Ele molda os maiores milagres. Agora eu te convido a mudar a forma como você enxerga a restituição. Deus não quer apenas te devolver o que foi tirado. Ele quer te posicionar em algo ainda maior. Restituição não é voltar ao ponto anterior. É ser levado a um novo nível, a uma nova visão, a um novo destino. Jó não recebeu exatamente o que perdeu. Ele recebeu o dobro. Isso fala de transformação, não de reposição. Muitos estão presos emocionalmente ao passado, ao que era, ao que foi. Mas a prisão da saudade pode ser tão forte quanto a dor da perda. Por isso, Deus está chamando você para olhar para frente, para ver o novo. Escreva como ato profético o novo nome que Deus está te dando, como diz Apocalipse 2:17. Nome fala de identidade, de propósito, de missão. E o que Deus tem para você não é uma reconstrução rasa, é uma redenção gloriosa, como um vaso que se quebrou, mas foi recolhido pelas mãos do oleiro e transformado em joia. Você não será restaurado ao que era, você será moldado ao que nasceu para ser. Alguns roubos não aconteceram apenas uma vez, eles voltam. Repetem-se como um ciclo espiritual silencioso, como uma porta que nunca foi totalmente fechada. Há quem lute por anos, reconstruindo sua fé, sua vida, sua casa, apenas para ver tudo ruir outra vez. Isso não é coincidência, isso é padrão. É um ciclo espiritual que precisa ser interrompido. Neemias nos ensina uma chave poderosa. Ele não começou restaurando o culto. Ele começou reconstruindo os muros. Primeiro proteção, depois adoração. Há áreas da sua vida que foram reconstruídas por fora, mas continuam vulneráveis por dentro. O inimigo volta por causas não tratadas. Traumas ignorados, feridas mal resolvidas,
pecados mantidos em segredo. Hoje, entre com arrependimento estratégico por você e por sua geração, como fez Daniel no capítulo 9. Diga ao Senhor: perdoa não só os meus pecados, mas também as iniquidades da minha linhagem. A intercessão que cura é aquela que reconhece as rachaduras nos alicerces. Não basta reformar a casa se as janelas continuam abertas ao ladrão. Hoje, feche-as com arrependimento verdadeiro. Há uma busca por restituição que se perde porque ignora o arrependimento. Muitos querem que Deus devolva, sem permitir que Ele revele. Querem o favor, mas não querem rever o coração que perdeu. Davi só foi restaurado após confessar, sem filtros, seu pecado oculto. Salmo 32 declara: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, mas confessei, e tu perdoaste. A restituição sem quebrantamento é um ídolo emocional. É desejar o que Deus pode dar, mas não desejar quem Deus é. Hoje, eu te chamo à luz, não para te expor, mas para te libertar. Confesse, talvez em oração, talvez com alguém de confiança, talvez escrevendo em teu secreto. O Espírito Santo não condena, ele convence, ele mostra, ele trata, ele cura. E quando a luz entra, as trevas perdem o direito de permanecer. Como alguém que tenta construir sobre ruínas escondidas, muitos veem suas bênçãos desmoronarem, porque o alicerce está podre. Não esconda mais. Traga a luz. Porque só o que é trazido à luz pode ser redimido. Há batalhas emocionais que se tornam fortalezas espirituais. Lugares da alma que não foram curados se transformam em território do inimigo. É como se você tivesse dado permissão para que a dor construísse muralhas dentro de você. E ali, o inimigo se abriga. Golias não atacava fisicamente, ele zombava. Ele usava palavras para manter Israel em medo. Da mesma forma, as dores não tratadas se tornam vozes que zombam da tua identidade, da tua fé, da tua esperança. O Espírito Santo quer reinar sobre todos os territórios da tua alma, mas há quartos trancados onde a vergonha ainda governa. Hoje, mapeie essas áreas com sinceridade. Ore com o Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Coloque nome na tua dor. Coloque luz onde só havia escuridão. Como um castelo com quartos fechados há anos, tua alma precisa ser invadida pela presença. Deus quer tomar cada cômodo, cada lembrança, cada trauma, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E hoje, essa liberdade está batendo à porta. A chave final para tomar de volta o que foi roubado não está na força do teu clamor, mas na autoridade que já te foi dada. Não é uma questão de merecimento, mas de identidade. O inimigo não pode reter aquilo que Jesus já comprou com o preço do sangue. Mas muitos ainda vivem como servos, quando já foram feitos filhos. Apocalipse 12:11 declara: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essa é a combinação que quebra cadeias: o sangue e a verdade. O sangue de Cristo é a chave mestra que abre todas as portas trancadas, até aquelas que você esqueceu onde estão.
Mas a autoridade só se manifesta quando você se posiciona. Quando você declara, quando você levanta a palavra com fé, jejum e unção. Hoje é o dia de se levantar no Espírito, de tomar de volta territórios perdidos, anos consumidos, afetos roubados, ministérios esquecidos. O inimigo não tem mais direito. O sangue já foi derramado. A cruz já selou tua vitória. Agora é sua vez de declarar: em nome de Jesus, eu tomo de volta o que foi roubado. Eu reivindico minha herança espiritual. Eu declaro o poder do sangue sobre minha casa, minha história, minhas emoções. Não há cadeado que resista a essa chave. E agora, com temor e fé, nós encerramos este clamor com uma certeza profética. Tudo o que o inimigo roubou, o Senhor pode transformar em testemunho. Não apenas te devolver, mas transformar, redimir, ungir. Ele não vai te levar ao ponto onde tudo parou. Ele vai te levar para além. Porque o Deus da restituição é também o Deus da promoção. Ele não devolve apenas objetos. Ele devolve tempo, dignidade, voz, identidade. Joel 2:25. Não diz apenas: restituirei os bens, mas restituirei os anos que foram consumidos. Anos, estações, histórias. E agora, em nome de Jesus, eu oro por você com autoridade restaurada. Eu tomo de volta, em nome de Jesus, o que foi roubado da minha alma, da minha história e da minha geração. Que o fogo do Espírito Santo consuma todo decreto contrário. Que o sangue do Cordeiro cubra cada lembrança, cada ponto vulnerável, cada lugar onde houve dor. Como o altar de Elias após o fogo, que queimou a oferta, a madeira, as pedras e até a água. Assim será a sua vida, um testemunho visível de que Deus responde com fogo, onde há verdade, rendição e fé. Este é o dia da restituição. Este é o clamor da tua alma sendo ouvido. Este é o momento onde a glória de Deus desce para te tocar. Nada será como antes, porque onde o Espírito do Senhor está, aleluia.